Vocês que estão assistindo a live aí, por favor, feche seus olhos, vamos orar pelo pastor, pelo meu pai. Pai, eu quero te agradecer primeiramente pelo pai que eu tenho, pastor, chefe, porque ele é meu chefe também. Que o Senhor venha abençoar a vida dele e que na palavra de hoje venha sair maravilhas, que venha confortar o coração das pessoas. Aleluia. E trazer ensinamento para corações das pessoas, Pai. Ele é um guerreiro, ele é forte por estar aqui depois do que nós passamos recentemente. Perdemos o meu avô, pai dele. Mesmo assim ele se dispõe a vir e pregar a palavra e pregar o evangelho. Aleluia. Isso me mostra que isso me dá um caminho de como eu devo ser quando eu crescer, quando eu ficar maior. O exemplo que eu tenho é de um homem batalhador que sempre conquistou suas coisas batalhando no suor. E o Senhor sabe o quanto eu tenho orgulho dele, Pai. Pai, obrigado. Eu peço a Deus para me dar facilidade para falar essas coisas. E às vezes eu não consigo me expressar, mas eu amo muito ele, Pai. Obrigado, Senhor. Eu também te amo. Quando meu avô morreu, faleceu, eu fiquei acabado porque eu vi meu pai destruído. Que o Senhor venha consolar o coração dele. E eu digo isso não só para ele, mas para minha mãe também. Quanto eu amo ela, quanto eu tenho orgulho dela. Que ela não está aqui hoje porque ela está mal, com dor de cabeça muito forte. Que o Senhor venha curar ela lá em casa, Pai. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela família que eu tenho, pelo ministério que eu tenho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria que você ligasse o ar aqui, Valentine, que eu tô suando, e um copinho de água. Hoje nós estamos aqui sozinhos, como vocês viram, né? Então nós estamos tendo que improvisar seu celular aqui para você ir ficar vendo a live, ver se está tudo certo, ver se você precisa aumentar alguma coisa lá. Glória a Deus. Aleluia. Como vocês estão, tesouros queridos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estou morrendo de saudade. Eu não aguentei hoje, tive que vir aqui, que fazia tantos dias que eu não pisava os pés aqui dentro do templo. Mas as coisas já estão amenizando, os hospitais já estão ficando aliviados. Eu postei um vídeo essa semana de um dos hospitais com todas as UTIs vazias. Aleluia, glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, se Deus quiser, e essa semana for abençoada, semana que vem a gente começa a voltar aos pouquinhos, com as reuniões, com todos os cuidados. E logo, logo, em nome de Jesus, a gente vai poder já estar sem máscara. Graças a Deus, né, filha? Sem máscara, se abraçando, se beijando. Oh, glória, maravilha, em nome de Jesus. Olha, todos esses dias, nossa, a água está com gosto de lodo, porque está aqui parado faz muito tempo. Todos esses dias a gente tem ministrado acerca dos que estamos passando, das pandemias, e da pandemia e do sofrimento. E mais uma vez hoje eu gostaria de falar sobre isso. Porém, eu sei que a nossa alma grita e necessita de evangelho. Porque é o evangelho que nos faz sermos fortes o suficiente para continuarmos em meio a tanta tristeza que a gente tem vivido. Cada dia a gente recebe uma notícia triste de um, uma notícia triste do outro, morreu um, está doente o outro. E isso tem enfraquecido a nossa alma. Quem já tem problema, vamos dizer assim, emocional, está ficando mais abalado. Quem não tem, está tendo. É problema financeiro, é problema de todos os lados. Mas eu acho que de uma certa forma está na hora da gente começar agora a profetizar coisas boas, a postar coisas boas, a estar crente em um futuro próximo. Veja bem, um futuro próximo melhor. E pensando nisso, eu falei, Deus, eu gostaria muito. Acho que você vai ter que erguer a pazinha aqui, Vitor. Pensando nisso, eu fiquei refletindo. Eu falei, a gente precisa do evangelho que nos traz renovo e transformação, que nos traz uma força interior para a gente continuar. Porque eu sei que em pouco tempo o Senhor há de mudar esse cenário. Eu sei que todo esse cenário tem um propósito. Até ontem eu confesso para vocês que quando eu pregava, que toda essa situação aqui tinha um propósito, me constrangia o coração em falar, porque talvez você que estivesse me assistindo falava assim, pastor, é fácil para você dizer isso, sendo que você não perdeu ninguém. É fácil você pensar assim, sendo que
Para você tá tudo bem, você tá com a tua família, tá com o teu serviço aí, ganhando o seu sustento, e quem não tá? Só que nesse domingo, agora dia 11, vai ser uma data marcada para sempre na minha vida, eu perdi o meu pai. E o meu pai era um cara jovem, de 58 anos, que não tinha nenhum tipo de doença, nem problema de pressão, nada, totalmente saudável. E eu vi que quando Deus quer levar alguém, Ele vai levar, pode ser na pandemia, pode ser em outra doença, pode ser no que for, quando chega o tempo da pessoa, vai chegar o tempo dela e não tem o que fazer, né? Mateus capítulo 6 diz assim: por um acaso, você com toda a sua preocupação, pode sequer de aumentar 1 hora na sua vida? E eu fiquei pensando, falei, caramba, meu pai foi embora lá para Hortolândia para ficar sozinho, e uma ida dele no mercado foi o suficiente para ele pegar o vírus e Deus levar ele através desse vírus. Que o Senhor continue nos guardando. Mas eu fiquei muito abalado de imediato, mas houve um tempo dessa doença, ele se foi, e agora eu estou de luto, e eu tenho, assim, me assustado um pouco com a paz que excede todo entendimento que Deus coloca ao meu coração. Às vezes eu vejo alguma coisa relacionada a ele, um negócio outro, me vem aquele choro desesperador, eu choro 2 minutos ali, e de repente a paz já me consola de novo. E o que eu desejo de imediato, para você que está me assistindo, é que se você perdeu alguém, essa paz que excede todo entendimento possa consolar o seu coração também, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar sobre as coroas, sobre as 5 coroas que nós vamos receber. Quero trazer um evangelho para que fortaleça a sua alma e o seu coração. E pensando em coroa, todos nós acredito que assistimos algum filme, algum seriado, alguma coisa relacionada a rei. E a coroa era o símbolo de quando aquele homem era erguido, colocado na posição mais poderosa que um homem poderia chegar diante de uma nação. Assim como hoje o presidente veste uma faixa, porém, aí existe todo um parlamento, existem pessoas, existe um monte de gente para decidir coisas que ele fala ou não, diferente de um rei. O rei era o que, monárquico, né? Ele que mandava, era a palavra dele. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para todo o evangelho, para toda a Bíblia, a gente vê durante muitos anos, muitos reis que governaram mal o seu país, inclusive a nação de Israel, e por muitos e muitos anos o povo sofria e perecia. E a palavra diz, né, o governante que está ali, que governa mal, o povo sofre, geme. Mas quando nós olhamos para bons reis, assim como Davi foi um bom rei, e ele escreveu um salmo, e no salmo diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele estava se referindo que o reinado dele foi tão bom que nada faltou sobre a nação dele, sobre a vida dele. E isso é muito incrível. É incrível que, independente de ser um bom rei, ele também cometeu alguns deslizes e muito feios. Pergunta para sua mãe aí se não está muito alto o fundo. Tá bom? Tá alto? Ótimo. Então beleza. Então quando você vê Davi pecando e fazendo algo terrível, Deus não livrou Davi de colher os frutos das plantações dele. Ou seja, o que Davi fez, ele colheu. E muitas vezes o que fazemos gera algo terrível de morte para as nossas vidas, até o fim da nossa caminhada, e às vezes até morte física. E hoje eu quero falar sobre as coroas, sobre o que são essas coroas que a Bíblia cita, e o que é que nós temos que fazer para ter essas coroas. E o que nós vamos fazer com ela é algo incrível, que o Senhor vai revelar aqui no final para cada um de nós. Mas antes de começar, eu quero orar com você. Senhor Jesus e amado Deus, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. E eu creio, Pai, que o Senhor também já está dentro da casa dos Teus filhos neste momento. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre dentro de cada lar e venha trazer, Senhor, conforto e consolo aos corações. Que essa palavra venha do alto para edificar a vida dos Teus filhos e que eles possam estar fortalecidos ainda para continuar este pequeno trecho que nós temos ainda a caminhar diante desse cenário que estamos vivendo. Mas eu sei, meu Pai, que quando a Tua palavra viva e eficaz entra, ela corta como uma espada de 2 gumes que entre o espírito e a alma, trazendo renovo, consolo
e poder às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E eu quero, primeira coroa que eu quero falar, que nós temos a receber, que o Senhor quer nos entregar, é a coroa incorruptível. O que é incorruptível? É aquilo que não se corrompe, aquilo que não estraga, aquilo que não perece. Se você pega algo de metal que não tem muito valor e deixa ele no tempo, com o tempo ele vai enferrujando e vai estragando, e chega um momento que você não consegue mais usar, porque ele está todo corroído. Mas as coroas dos reis eram feitas de ouro, e ouro é um material incorruptível, é um material que não oxida, que não estraga. Por isso é um dos materiais, é o metal mais caro que já existe. Eu não sei nem se o ouro é metal, não sei como que é o nome, mas é o tipo de material mais caro que existe, porque ele não se deteriora. E quando a gente olha para Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 27, a qual eu vou ler, antes a gente vê o Paulo dizendo o seguinte: por um acaso, não sou eu aquele que recebeu algo, bênçãos de Deus, porque semeei na vida de vocês, e vocês são frutos de todo o meu esforço, de todo o meu trabalho. Olha o que Paulo diz. Paulo diz que ele se esforçou para pregar o evangelho, ele se esforçou para ministrar a palavra de Deus, para apresentar as boas novas de uma forma que todo o esforço dele, o que representava aquilo, a recompensa dele era a vida de cada um daqueles a qual ele tinha pregado o evangelho. Vocês são recompensa pelo meu trabalho. Ele começa o capítulo 9 de 1 Coríntios dizendo isso. E pensando por esse lado, eu, na minha humilde caminhada, que não chega nem a 1% dos pés de Paulo, tenho muitas pessoas que eu glorifico a Deus, que são a recompensa do trabalho, do amor e do evangelho que eu tenho pregado há alguns anos. Assim, quando o Senhor me chamou, e eu escutei a voz do Senhor, eu comecei a semear no reino, e essa semente chegou um tempo que ela começou a germinar e brotar, e pessoas foram alcançadas por esse evangelho do amor, porque nós somos chamados para isso. E se você for decorrendo o capítulo 9 de 1 Coríntios, quando chega no versículo 24, o Paulo vai fazer uma analogia, vai fazer um comparativo para mostrar para você e para mim o seguinte: olha, o que eu estou querendo dizer a respeito do reino de Deus, do evangelho que eu prego e da vida de vocês é o seguinte: vocês não sabem, versículo 24 do capítulo 9 de 1 Coríntios, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas leva um só prêmio. Olha só, eles correm o estádio todo, tem uma corrida para correr um único prêmio. Aí ele continua dizendo: corram de tal maneira para que vocês ganhem o prêmio. E ele estava querendo mostrar para a gente o seguinte: olha, presta atenção no evangelho, presta atenção no que você faz com amor, com dedicação. O cara, quando ele vai correr uma maratona, ele não corre de qualquer jeito, ele não fica correndo e parando, ele corre com toda a vontade, com todo o desejo, tem uma preparação para ele fazer aquilo. Ele vai correndo porque ele quer manter aquela toada, porque muitas vezes a gente corre de uma única vez quando conhece Jesus, a gente ama Jesus de todo o coração, a gente mergulha, e a gente declara, e a gente canta, e depois de um tempo a gente esmurece, e a gente cai e não quer mais saber de Jesus. Então o incrível é que quando as pessoas que fazem maratona, elas entendem que mais do que correr, ela precisa manter essa caminhada até o final. Ela precisa manter isso até o final. E aí o Paulo está falando assim, ó: corram para que vocês ganhem, de tal maneira para que vocês ganhem o prêmio. Veja que ele fala de tal maneira. Ele não fala assim, ó, corre com toda a força até o final. Ele corre de tal maneira para que você ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, ou seja, ele tem que se controlar. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, um prêmio, um troféu. A pessoa corre para ganhar a maratona e ganha um troféu. É muito interessante que meu pai brincava comigo. Ele fala assim: às vezes o cara corre uma maratona, corre, aí chega lá no final e ganhei! E aí o que você ganhou? Um troféu. Aí ele ergue o troféu, e aí ele chacoalha o troféu, e ele ganhou o troféu, e aí ele guarda o troféu, e aí o troféu fica lá, e esse troféu vira poeira. Depois ali, a poeira só em cima, só serve para juntar poeira. Meu pai falava para mim, o troféu só serve para juntar poeira. É uma maneira incrível
de resumir, às vezes, o esforço de uma pessoa. Você pode falar, mas o que você está falando não está certo. E todo o esforço que ele ganhou, justamente. Olha o que Paulo vai dizer aqui. As pessoas correm para conseguir uma coroa corruptível que vai deteriorar, que vai sumir. E aí ele fala o seguinte, olha, corram, porque vocês vão alcançar uma coroa que vai estragar. Mas olha só, nós, porém, vamos buscar a incorruptível, aquela que não estraga, que não perece, aquela que vai ter realmente um valor. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferino golpes no ar, ou seja, sem direção. Olha o que ele diz a seguinte, mas esmurro o meu corpo, ou seja, eu luto contra mim mesmo, contra o meu pecado, contra a minha mente, contra minhas limitações, contra a minha fraqueza. Ele diz contra a minha preguiça. Ele está querendo dizer o seguinte, eu luto contra a minha carne, em tudo que não presta, e o reduzo a uma escravidão. Escravidão a quem? A Jesus, ao Evangelho, ao amor, aos ensinos de Cristo, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado, ou seja, perder a corrida. Paulo estava nos ensinando o seguinte, você precisa saber que esse evangelho que entra em você, que você acredita que você recebeu, esse evangelho que mudou a sua vida, esse evangelho que trouxe um amor no seu coração que você não tinha, esse evangelho que trouxe um renovo para você, não pode ficar só para você. Porque se você recebe um evangelho, você é o que? Um acumulador de bênçãos, um acumulador da graça. Você na verdade está sendo uma pessoa que não vai chegar ao fim da corrida como vencedor. É como se você corresse uma corrida e chegasse no final em primeiro lugar e não nem fosse reconhecido. Ele está falando não, lute com propósito. Qual é o propósito do evangelho? É conhecermos o evangelho para darmos o evangelho, é recebermos de Deus para dividirmos o que Deus nos dá, é recebermos o amor dele para derramar amor, e assim a gente vai receber o que? Uma coroa incorruptível. Isso é uma promessa. Essas são dadas àqueles que se empenham a pregar o evangelho de Cristo com todo o coração. Você que começou o evangelho, ou que está no evangelho, mas não prega o evangelho ao próximo, não ensina o amor de Deus, não socorre o aflito, não socorre o necessitado, você está guardando as bênçãos para ti. É como se você pegasse a sua coroa e escondesse ela. Mas o Senhor te dá uma coroa para que essa coroa brilhe em você. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele ainda diz, olha, alguém por um acaso pega uma lâmpada e coloca debaixo de um potinho? Não, a lâmpada tem que ser colocada num lugar alto, para que ela ilumine o lugar. E aqui ele está dizendo isso, olha, essa coroa vai ser dada a todos aqueles que pregarem o evangelho do Senhor Jesus, com todo amor, com toda a garra, com toda a dedicação. Essa é a primeira coroa que o Senhor quer dar para você. E talvez você fale assim, pastor, eu consigo. Pastor, eu tenho pregado o evangelho com amor, eu tenho falado do amor de Cristo, eu tenho falado do amor dele para as pessoas. Eu tenho feito isso com todo amor. Parabéns, essa coroa você já recebeu. Paulo está dizendo isso. E ele não para por aí, tem mais coroas. Olha só o que ele vai falar para Timóteo. Tem uma coroa que eu quero dar para você, Timóteo, que é a coroa da justiça. Capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Tem uma coroa que você ainda vai ganhar e vai receber, não aqui, mas lá, que é a coroa da justiça. Essa coroa, ela vai ser dada àquele que quer viver fiel para Jesus, aquele que quer ter uma vida com Cristo, aquele que quer ter uma vida genuína dos ensinos de Jesus e que anseia, que deseja a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Maranata, hora vem. Quantas vezes a gente fala Maranata, hora vem? E eu fiquei pensando isso na partida do meu pai. Eu não sei se vocês assistiram, mas o meu pai tinha feito um vídeo para mim, em uma comemoração que foi ter na igreja. Eu acabei não vendo esse vídeo na época, não sei o porquê, mas agora, depois que ele morreu, 3 dias depois eu recebi o vídeo. E se você escutar no vídeo, ele diz o seguinte para mim: filho, que com toda dedicação você, por esse caminho que você escolheu, você saiba, com todo amor, com todo zelo, com todo cuidado,
a conduzir as ovelhas ao aprisco seguro do Senhor. Olha as palavras. Isso para mim é um motivo de orgulho, ele disse. E aqui o que Paulo está escrevendo a Timóteo é o seguinte: olha, tem uma coroa guardada para você, Timóteo, para todos aqueles que será dado no dia para nós. Será dado para aqueles que querem realmente estar com Jesus. E meu pai foi embora e eu fiquei orando a Deus quando ele estava doente, pedindo para que o Senhor mantesse a vida dele, porque eu não queria que ele morresse. Ninguém quer que ninguém morre. Eu sei que meu pai poderia viver mais 20 anos ainda pela saúde dele. Aí teve um momento que eu falando com o Senhor, eu falei para ele: traz meu pai de volta, Senhor Jesus. E Deus falou assim para mim: para quê? Aí eu falei: porque eu quero ele aqui. E ao mesmo tempo veio ao meu coração: mas ele está nesse lugar aqui onde a coroa lhe foi dada. Ele está no melhor lugar aonde eu quero ir, onde eu anseio a volta de Jesus para estar com Jesus. Muitos de nós cristãos até cantamos musiquinhas, Maranata, hora vem, até falamos Jesus volta logo, mas quando a morte passa perto a gente corre, não quer morrer, fala que não está pronto, ainda não é a hora. Será que a gente realmente anseia essa volta de Cristo? Será que quando soar da trombeta, rasgar o céu, a gente vai estar, ai, graças a Deus, eu não aguentava mais, ou vai dar aquele gelo na alma e falar: ai meu Deus, será que eu... Então, aqui o Paulo estava ensinando para o Timóteo: olha, tem uma coroa reservada para você, que anseia a volta de Jesus. E de verdade nós temos que ansiar a volta de Jesus, porque a gente profetiza que o mundo vai melhorar, a gente profetiza de um mundo melhor, de que dias melhores virão, mas nós sabemos que a tendência do mundo é só piorar, porque a palavra nos ensina que no fim dos tempos, o amor do mundo se esfriaria, e é isso que a gente vê aí. Olha outra coroa que nós vamos receber, e dessa vez de Tiago. Veja como é que a Bíblia fala sobre este presente, sobre algo que vai reconhecer quem é você diante do Senhor. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurados é aqueles que suportam com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a que os amam. Você não quer essa coroa da vida? Ou você quer a coroa da morte eterna, a coroa de desaparecer, de sumir, de não ser mais ninguém? Eu fico pensando, né? As pessoas pensam no inferno como aquele lugar pegando fogo e Deus fritando todo mundo lá dentro como se fosse um panelão. Sabe quando você vai ver um tacho bem grande, o pessoal fritando batata no tacho, aí pega aquele negócio e vai pegando assim e vai fritando? A gente tem uma ideia do inferno desse jeito, mas eu acho que o inferno é só a ausência de Deus total. Porque hoje, como eu sempre prego e digo, nós não sabemos o que é a ausência total de Deus. Até o estuprador, o assassino, a pessoa mais terrível do mundo sente a presença de Deus quando uma brisa suave bate no rosto. Sabe quanto é gostoso comer uma comida deliciosa, falar: nossa, se fartei de uma deliciosa comida. Tomar uma água quando você está com muita sede. Isso é a graça de Deus derramada a tudo e a todos, sobre toda a carne. E aqui ele está falando assim, ó: bem-aventurado é aqueles que suportam com perseverança, ou seja, perseguindo, persistindo, a provação. A gente, quando passa por um momento de provação, a primeira coisa que a gente quer é abandonar Deus, falar: Deus não me ama, Deus não existe, Ele não gosta de mim, Ele me se esqueceu, olha o que eu estou passando, achando que Deus tem que ser o super protetor. E Deus fala aqui, ó, através de Tiago: bem-aventurado aqueles que suportam com perseverança a provação, um momento difícil, porque depois de ter sido aprovado, receberão a coroa da vida. Olha, mais uma coroa que Deus quer te dar, a coroa da vida eterna, e Ele prometeu àqueles que o amam. E o que é amar? Amar é honrar, amar é dedicar, amar é entregar, amar é se doar ao próximo. Porque como é que alcança Deus? Comprando uma caixa de bombom e jogando para o céu? Ah, Deus, pega a caixa de bombom aí. Deus pega a caixa de bombom que você joga para o céu? Não. Olha, Deus comprou um urso de pelúcia para o senhor, está aqui, desce a mão do céu para pegar? Não. A palavra nos ensina que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Aqueles que amam os pequeninos, olha, Deus vai dando várias orientações. Os que me amam são os que ouvem as minhas palavras e as praticam.
Quem ama a Deus está recebendo o Evangelho, está crendo no Evangelho. No momento de tristeza, eu poderia hoje dizer o seguinte: alguém pode ir lá pregar? Eu estou de luto, eu estou destruído, eu perdi o meu pai nesse vírus maldito. Tanto que eu orei ao Senhor, tanto que eu busquei, tanto que eu conversei com Deus de madrugada, eu pedi para Ele, não leva meu pai, cura meu pai, eu acreditei nisso, mas o Deus não me ouviu e levou meu pai. Eu não quero mais saber de pregar esse Evangelho, eu não quero mais saber de pregar o Evangelho, porque Ele não me protegeu. Senhor, eu sou pastor, eu dediquei a minha vida a você, eu entreguei minha vida para você a pregar o Evangelho, o Senhor sabe disso, o Senhor tinha que me proteger e guardar os meus. E não foi isso que aconteceu, então eu não quero mais saber de pregar algo. A palavra diz que quando a gente liga na terra, está ligado no céu. Eu liguei na terra, Senhor. Eu liguei na terra a cura do meu pai, a cura do Luciano. Eu liguei a cura da Lígia, eu liguei a cura de tanta gente e não aconteceu. Então a palavra é mentirosa. Ou minha fé que é pequena demais, ou porque a gente esquece de que no final nós temos que orar: seja feita a tua vontade, Pai. É a tua vontade, não a minha. Eu oro e peço, se o Senhor achar que pode ser, amém. Mas se o Senhor falar não, a minha vontade prevalece, porque o Senhor é soberano, e cabe a mim não questionar e simplesmente aceitar. Dói, rasga, mas eu preciso crer, porque a minha única esperança é isso aqui, ó, que eu vou receber essa coroa da vida. Porque senão, qual era o motivo de eu estar aqui? Nenhum. Vamos trabalhar que nem louco, ganhar bastante dinheiro, aproveitar o máximo, fazer tudo que é gostoso, que a carne deseja, porque a hora que você fechar os olhos, só vai apagar. Acabou, não tem céu, não tem inferno, não tem nada. Imagina se fosse isso. Você imagina se não houvesse a esperança de um amanhã? Você imagina se não houvesse a esperança de um novo céu, de uma nova terra? Você imagina se não houvesse a esperança de um amor incondicional, de um bom perfume, de uma nova morada? Não teria sentido estar aqui. E essa é a terceira coroa que vamos receber, a coroa da vida. A quarta coroa, a coroa da glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: e quando vier o sumo pastor, a recompensa de vocês será uma coroa gloriosa, que nunca perderá o brilho. Olha, algo que nunca vai parar de brilhar. Vocês vão receber uma coroa com a glória de Deus. Você consegue imaginar isso? Essa semana eu conversando com algumas pessoas que perderam entes queridos, e eu falei para ela assim: você que perdeu alguém nessa pandemia, ou perdeu por qualquer motivo, ou que já faz tempo que perdeu e não aceita, e chora, e pergunta e questiona por Deus, eu quero te fazer uma pergunta, uma análise. Você consegue imaginar o perfume mais gostoso que possa existir? Sabe o perfume mais gostoso que você já sentiu na sua vida? Aquele perfume que você respira fundo e fala: nossa, que delícia. Existe um perfume muito mais gostoso do que esse. Um perfume irresistível. Um amor irresistível, abrangente, que vai abraçar o seu ser, a sua alma, de uma maneira como você nunca sentiu. Uma glória, algo que nunca vimos na vida, nem sentimos. Tudo isso vai estar em conjunto num lugar. E sabe o que é mais incrível? Que as pessoas que você ama, pela misericórdia de Deus, já estão alcançadas por esta glória, já receberam essa coroa de glória, que nunca perderá o brilho, que contemplam a essência, a presença perfeita de Cristo. Consegue imaginar lá o seu pai, a sua mãe, o seu filho, ou o seu irmão, alguém que você ama muito que perdeu, já está lá, nos aguardando a nossa chegada para receber disso, que ainda não sentimos e não conseguimos nem imaginar, de tão perfeito e maravilhoso que vai ser. Essa é a promessa. Olha o que Pedro estava escrevendo, que Pedro disse: quando vier o sumo pastor, para quem já morreu, ele já está com o sumo pastor, que é Jesus Cristo. E talvez você não fale: eu não consigo, não aceito. Aceite. Não aceite que você ainda está aqui, tudo bem, falar que é terrível, Deus, pelo amor de Deus, até quando, né? Mas aceite que Ele está no melhor lugar, porque Ele morreu para isso. E não fez algo, Deus poderia fazer sem morrer, porque Ele é Deus, mas Ele deu a vida dEle para que nós recebêssemos essa coroa, a coroa da glória. 4 coroas já. E nós temos que crer nisso de todo o nosso coração. Isso me consola, saber que meu pai já está com essa coroa, que nunca perde o brilho. Um cara que era bacana, que onde passava fazia amigos. Quanta gente me chamando e falando: cara,
Eu fiquei doente, seu pai foi o cara que veio aqui na minha casa me visitar. Poxa, cara, que alegria saber que ele conseguiu deixar esse legado. Mas eu sei onde ele está. Eu sei onde os meus amigos que partiram agora foram e estão também. Eu sei onde eles estão e isso traz consolo ao meu coração, porque senão não faria sentido. E a quinta coroa é a coroa da alegria. Que alegria é essa, pastor? Eu vou te mostrar. A Filipenses, Paulo escreve também uma carta. E no capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho tanta saudade. Olha só o que Paulo estava falando. Eu não me recordo, mas se não me engano, quando Paulo escreve Filipenses, ele já estava preso. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Sabe, todas as pessoas que conversam comigo a respeito do meu pai, choram de saudade, porque amavam quando ele estava no lugar, porque ele era muito alegre, muito feliz, e o que ele falava era sempre assim: fique em paz, só alegria. E ele chamava de fiote do pai, fiote do vô e mocinha do vô, né? E eu vejo que, eu acho que é essa alegria que Paulo estava dizendo aqui. Olha só, eu tenho saudade de vocês, eu tenho saudade do meu pai, eu tenho saudade de tantos que partiram, mas vocês são a minha alegria, e a minha alegria de ter vivido 40 anos da minha vida com meu pai. Tanto cacete que eu levei, quanto eu apanhei, quanta raiva eu senti dele quando eu era criança, o tanto que ele me bateu. Ele falava para mim: eu não me arrependo, se tivesse bater eu batia tudo de novo, mas eu sei que no fundo ele sabia que muitas vezes ele passou dos limites. Eu não sei também se era necessário para que eu me tornasse quem eu sou hoje, que eu precisasse passar por aquilo. Talvez, no mundo que eu vivia, as pessoas que eu convivia lá em São Paulo, se não fosse dessa forma, eu teria me desviado para um caminho de perdição, e esse medo de apanhar dele me fez me manter ainda um pouco em pé. Eu não sei, mas depois que eu cresci, a gente criou um relacionamento de amigo. Foi um presente de Deus ter ele como pai. Todo mundo diz: você é o melhor pai do mundo. Para mim ele foi o melhor pai do mundo, com todos os defeitos dele e limitação. Muitas vezes eu achava que ele poderia ter feito mais por mim, mas no final das contas nós ficamos amparados. Mas e a alegria? Olha só, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Paulo estava dizendo para as pessoas a qual ele deixou o evangelho. E eu digo para vocês, para todos aqueles que eu já ministrei o evangelho, que de alguma forma eu acrescentei na sua vida: vocês são a minha alegria, a minha motivação. Vocês são a minha alegria de motivar e de continuar pregando o evangelho e gerando amor, porque os salvos estão aí no meio. E basta você pregar esse evangelho que as pessoas serão alcançadas. Mas, pastor, eu prego para um cara há 30 anos, infelizmente talvez ele não seja um escolhido do Senhor. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas os que são escolhidos, vai ter um minuto que você vai pregar o evangelho, que aquilo vai penetrar dentro do coração dele como uma marreta que esmiuça o coração de pedra. E assim como você um dia ouviu a voz de Deus, elas também vão ouvir. E elas vão ouvir a voz de Deus através da sua vida. E essa vai ser a sua coroa e a sua alegria, saber que tem pessoas que hoje vivem o evangelho de Jesus Cristo, que vivem o amor de Deus, que são transformadas por esse amor, porque você ministrou a palavra e pregou. Ganhou almas para Jesus. Olha, chega a ser ridículo falar: como é que você ganha alma para Jesus? A palavra diz que foi Ele que nos escolheu, mas Ele nos chamou para pregar esse evangelho. Ele nos usa de instrumento para alcançar essas almas que Ele quer alcançar. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Permaneçam firmes no Senhor, independente dessa situação que estamos passando. Porque essa quinta coroa, que é a coroa da alegria, você já tem que ter ela agora por tudo que você já fez. Você pode falar: pastor, eu não fiz nada ainda, pastor. Pastor, eu não converti ninguém ainda. Não, você não vai converter, irmão. Você só vai falar do amor dele. E você só vai falar se você viver. Porque se você chegar a falar e não viver, você é apenas um religioso. Então você precisa primeiro viver
a coroa incorruptível, com toda a garra, determinação, vontade, para que as pessoas olhem para você. E como você vai pregar? Falando, pastor. Não, é que a sua vida, é a sua vida que transforma vidas. Você se transforma numa referência. Paulo fala assim: caramba, olha só, vocês são a minha recompensa do esforço que eu tive de pregar o evangelho. E é isso. Enquanto você não viveu o evangelho, enquanto você não exalar o bom perfume de Cristo, não alargar do seu eu não perdoo, do eu não dou, de tudo é para mim, de só para mim, para viver o amor dele, você nunca vai conseguir pregar o evangelho de Jesus. Tem muitos que pregam o evangelho de Jesus e arrastam multidões oferecendo coisas em nome de Jesus. É o que mais nós vemos por aí. E aí a gente analisa, pô, aquele ali está ganhando bastante alma, hein? Na verdade ele está prometendo muito para ganhar muita alma. O evangelho diz que é através do amor, e o amor tudo suporta, não se vangloria, é um amor que está disponível a estender a mão àquele que precisa da mão estendida, não na hora que você quer dar, mas na hora que ele precisa, porque muitas vezes a gente só quer fazer aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, e o evangelho não é assim, é estar pronto, preparado para ser bebido como oferta derramada, como Paulo disse isso, olha, estou pronto para ser oferecido como oferta derramada, ou seja, morrer por Jesus. Poxa, graças a Deus aqui no Brasil nós não tem que morrer, cara, por Jesus. Eu tenho certeza que a hora que liberar para a gente voltar nas reuniões, você vai adorar como nunca, você vai cantar como nunca, você vai dar valor como nunca, porque agora nós já está cansado de ficar trancado em casa. E você tem que ter a alegria de falar: Senhor, faz de mim esse vaso, esse instrumento que leva o evangelho até o próximo através da minha vida, transforma a minha vida numa vida como o Senhor deseja, Pai. Essa coroa da alegria é para aqueles que querem ganhar alma para Jesus, pregando o evangelho com todo amor, com tudo que precisamos para alcançar. E o mais incrível de tudo isso, que são 5 coroas, que estão algumas já disponíveis e outras que a gente vai receber. E o mais incrível, que nós vamos fazer algo com essas coroas. O que eu vou fazer, pastor? Eu vou vender essas coroas, derreter, fazer ouro e vou vender, e eu vou ficar bem rico lá no céu? Não, porque essas coroas que não serão entregues, e algumas já não foram entregues, essas coroas não são nossas. Como assim? Falou que eu vou ganhar? E justamente você vai ganhar algo que não é seu, que você, na verdade, você nem merece, porque essas coroas é de uma única pessoa, é de Jesus. Pastor, e o que eu vou fazer com essas coroas, pastor? Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim: e os 24 anciões se prostram diante daquele que está assentado no trono, e o adoram, e aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono. Nós vamos receber todas essas coroas, porque quando estivermos diante dele, não estaremos de mãos vazias. Teremos as coroas que recebemos durante a nossa caminhada, e pelo que nós nos esforçamos crendo no evangelho, vivendo pelo evangelho, vivendo pelo amor. E teremos essas coroas para quando nós nos prostrarmos como os anciões aqui diante daquele que todo vive, que tudo pode, que é dono de todas as coisas, e lançar essas coroas a ele, dizendo como os anjos dizem: Tu, Senhor Deus, nosso Deus, é digno de receber toda a glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Todas essas coroas não pertencem a nós, nos serão entregues pela nossa conduta de vida, pelo nosso esforço do evangelho, pelo nosso amor a Jesus, pela nossa fé, para que quando chegarmos diante do Senhor, não venhamos chegar com as mãos vazias e abanando. Imagina você olhar uma multidão de pessoas pegando suas coroas, prostradas diante do Criador, do Eu Sou, do Todo-Poderoso, e lançando as coroas, e você de mãos vazias, não tendo nada para oferecer a Ele. Falar: Senhor, eu fiquei lá sentado, eu não quis saber de ajudar ninguém, eu acreditei no Senhor, inclusive estou aqui no céu porque eu criei, né? A palavra diz que somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus, né? Vem
você, não de nós. Mas de verdade, Senhor, eu não fiz nada, eu não ajudei, eu não tinha interesse em contribuir com nada, nem com ninguém, eu nunca estava disponível porque eu estava resolvendo os meus problemas. Mas eu crio no Senhor de todo o coração, eu cria do meu jeitinho, né, a minha fé. E assim o Senhor até me permitiu estar aqui, mas olha só, está todo mundo te oferecendo alguma coisa, lançando coroas de uma vida que tiveram e que te buscaram de todo o coração, e eu não tive essa garra, esse desejo, não tive, como Paulo falou, o desejo de correr uma boa corrida, e estou aqui de mão vazia. Olha só, algo que só recebemos porque cremos nele, pois ele é o Criador de todas as coisas, ele que nos entregou as coroas, ele que não vai nos dar essas coroas. E talvez você está recebendo coroas, até em momentos tristes da sua vida. Porque o próprio Salomão nos diz que é melhor estar num lugar de luto do que num lugar de festa, porque no lugar de luto tem coração quebrantado e contrito. E quando tudo isso aconteceu essa semana comigo, eu falei, Deus, eu não quero perder a fé, eu quero continuar firme no Senhor, eu quero pregar o teu evangelho do amor, eu quero ensinar as pessoas a te conhecer de um modo libertador. Sabe, esses dias agora eu tenho conversado com algumas pessoas que viveram o jugo da escravidão, da mentira da religião, e eu tenho dedicado meu tempo ensinando elas o evangelho, o amor, a liberdade, e é incrível ver a alegria das pessoas em saber que agora são livres. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Não há nada melhor do que isso. Saber que eu contribuo com o reino de Deus com a minha miserabilidade, mas porque a graça dele superabunda onde tinha muito pecado, onde eu era pecador, e agora continuo pecador, mas agora eu busco a graça de Deus, e a graça superabunda, a ponto de alcançar outras pessoas. É muito triste às vezes a gente não entender as coisas que acontecem nas nossas vidas e questionar a Deus e parar a nossa caminhada com Jesus, porque a gente fica sofrendo a nossa dor, em vez de falar, Senhor, eu não aguento mais essa dor, esse fardo está pesado, eu entrego nas suas mãos e vou seguir a caminhada, fazer como Paulo disse, combater um bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Eu preciso disso para mim ser feliz, ter essa coroa da alegria, ser grato a Ele, diante de qualquer circunstância. Eu enterrei o meu pai, quase 9 horas da noite, não teve velório, trouxe ele de Hortolândia, mandei uma mensagem para todo mundo que estava acompanhando, você que está assistindo, escutou isso, e você que não sabe, falei assim, pessoal, quem quiser vir aqui na porta do cemitério, venham, e eu sei que vocês querem me abraçar, mas me abracem somente com o olhar, porque nós estamos num momento tão difícil que talvez eu contaminado abrace você e te faça mal. Eu sei que vocês querem me abraçar nesse momento difícil, eu me sinto abraçado, mas só de vocês estarem aqui. E quando chegou o carro da funerária, eles desceram o caixão na porta do cemitério, no meio da rua. As pessoas, pedi para elas, se espalhem, todas espalhadas. Eu ministrei uma pequena palavra ali de 5 minutos. E disse para aqueles que estavam ali vendo aquela cena, se você não aceitou sua vida, não entregou sua vida a Jesus ainda, entregue sua vida a Ele, viva para Ele. Para que haja tempo ainda. Porque ainda há esperança. Hoje eu estou aqui sepultando meu pai. Amanhã pode ser eu e amanhã pode ser você. Mas a pior coisa de tudo não é morrer, a pior coisa de tudo é morrer para sempre, é morrer sem Jesus. Porque quando você morre com Jesus, você não morre, porque Ele disse que aquele ainda que morra, viverá. E eu sei que meu pai está vivo, porque Ele vive. E aí entraram com um caixão naquele carrinho para dentro do cemitério, nós não pudemos entrar porque estava escuro, e cada um foi para sua casa chorando. E eu agradeci a Deus por aquele momento, falei, Senhor, muito obrigado, por eu poder estar aqui neste momento, fazendo esse momento do funeral do meu pai. Deus está ministrando uma palavra para consolar o coração das pessoas e do meu coração sendo consolado diretamente por Ti. Muito obrigado por isso, eu sou grato a Ti. Por mais que me doe e eu não queira, mas eu sou grato a Ti. E eu fui deitar aquele dia e eu orei ao Senhor agradecendo pela vida, pelo ar que eu respiro. Isso não me faz melhor do que ninguém, mas isso me mostra que a graça dEle nos alcançou e me alcançou de uma maneira que transformou a minha vida. Porque não é porque eu entreguei a minha vida, não é porque Ele me alcançou, não é porque eu recebi a graça, não é porque eu vivo para Ele, que coisas ruins não podem acontecer. O próprio Salomão disse, eu preguei na última pregação, que foi no domingo retrasado, já vi coisas ruins acontecer com pessoas boas, e coisas boas acontecer com pessoas ruins, infelizmente essa é a vida. Sabe o que é mais louco? É que independente de tudo isso, independente de vida,
terrena, independente de bens materiais e de tudo aquilo que a gente busca. Na verdade, tudo foi feito através dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo voltará para ele. Mas cedo ou mais tarde, eu e você voltaremos para ele ou não, a escolha é sua. Porque você tem a consciência para entender que ele morreu e se entregou por você. E a palavra diz, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero convidar você essa noite a começar a buscar encher as suas mãos com as coisas do alto, com a coroa da justiça, da alegria incorruptível, da glória e da vida. Eu quero convidar você a isso. Quero convidar você a buscar de todo o seu coração, para que nós, quando chegarmos diante do Todo-Poderoso, do perfumado, do cheiroso, do maravilhoso, do glorioso, venhamos estar com as nossas mãos cheias de coroas, para poder se prostrar e lançar diante dele. É isso que eu convido você e que eu desejo para a sua vida de todo o meu coração. Que esse momento que estamos passando de luta e sofrimento sirva de reflexão. Que as lágrimas de outras pessoas sejam o seu choro, para que talvez você não precise chorar como elas estão chorando. Assim como eu choro a falta do meu pai, que você não precise chorar a falta do seu paizinho, da sua mãezinha, do seu irmão, do seu filho. Mas que você venha ser grato a Deus e busque todas essas coroas com todo o seu coração, porque eu sei que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus nos abençoe grandemente. Eu quero orar por você. Senhor Deus, existem pessoas neste momento, meu Pai, com a mente oprimida, que já estão, meu Pai, cansadas, entristecidas, ó Senhor, que já perderam a vontade de viver, a motivação de viver, que perderam pessoas, que estão sofrendo um luto, Pai. Outras que perderam o emprego, estão passando momentos difíceis, Senhor. Como eu vi aquele pai hoje chorando e mostrando uma geladeira vazia com 4 filhos dentro de casa. Outros que ficaram órfãos, Senhor. E tem outras pessoas que estão tudo bem com elas, ó Pai. Não falta comida, não perderam ninguém, tem os seus empregos, tem a sua vida, mas mesmo assim ainda sentem-se vazias. Eu quero orar, ó Pai, pedindo, Espírito Santo de Deus, consola, Senhor, enche, preenche o vazio do coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. Preencha, meu Pai, o vazio de cada um deles, entre em cada lar, traz renovo e transformação, fortalece a mente, para que a mente deles venha estar ativa, ligadas e conectadas contigo, independente de todas as coisas, as tristezas, para que como aprendemos com Tiago, vemos perseverar no momento de provação. Estamos passando por um momento de provação, Senhor, mas eu lhe peço, Deus, que nós venhamos vencer esse momento de provação, para sermos aprovados, ó Pai, porque eu sei, meu Pai, que toda essa situação vai passar, e o seu nome vai ser glorificado e exaltado. Nós te pedimos as tuas bênçãos poderosas, ó Deus, e a tua graça, e o teu poder, e a tua paz, que excede todo entendimento, em cada casa, em cada lar, em cada coração. Eu profetizo isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Eu te peço, clique aí embaixo, compartilhe na sua linha do tempo, compartilhe na sua linha do tempo, para que mais pessoas assistam esta live. Meu coração se encheu de orgulho hoje de ver meu filho aqui cantando, louvando e tocando. Ele nunca fez aula de violão, faz algum tempo que ele pegou o violão e vem. Tem dia que é 3 horas da manhã e eu estou escutando o violãozinho lá no quarto. E hoje, sem eu precisar pedir, sem nada, o Senhor me presenteou com meu filho e minha filha aqui, louvando ao Senhor. Não importa se errou uma nota, não importa se desafinou, nós não somos músicos, somos adoradores. E talvez você muitas vezes não louva porque você tem vergonha. Não se importe com isso. Adore ao Senhor. Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
E antes de encerrarmos esta live, eu quero finalizar e vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Levante suas mãos ao alto, que a graça, a paz e a consolação do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus venha estar conosco hoje todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fundo. Pode deixar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo